Uma gratidão sincera pelo privilégio de estar aqui nesta manhã, nesta amada igreja. Uma palavra aqui de apreciação, porque eu os vejo mais novos, mais assim, juvenis. O que está acontecendo? Parece que os anos vão melhorando a vida de vocês, não é verdade? Que bom vê-los aqui nesta hora. Agradeço ao pastor Manolo o convite que me ofertou de estar aqui hoje na igreja para dirigir-lhes a mensagem do Senhor. Quero dar aqui uma palavra de gratidão também a todos os que estão apoiando o trabalho lá na igreja em que me encontro, junto com a Emery. Estamos trabalhando ali com os irmãos, já vão 1 ano e meio de trabalho. E os grupos musicais desta igreja têm dado assim um apoio muito interessante lá. O quarteto, a orquestra nos deu um presente gigantesco na inauguração do novo templo. Grande parte dos senhores lá estiveram. Muito obrigado pela presença tão carinhosa, tão amável. E sábado passado tivemos o grupo de música. Muito obrigado, irmão Ricardo, pela presença lá com o pessoal. Eles estão pedindo bis, porque vocês cantaram em espanhol perfeito. Foi muito bom, a orquestra fez muito bem. E a todos aqui que visitam, que puderem nos visitar, serão bem-vindos. Só há um negócio lá que não dá muito certo, é um tal de chile. Isso aí queima até as juntas e medulas. Oh, coisa terrível, irmão. E nós tomamos um voto na comissão para acabar com esse chile na igreja. Porque não dá, viu? Não tem jeito. Não sei por que... Eu já falei para os irmãos que não haverá chile no céu. Assim como jaca também não. Muito bem, irmãos. Muito obrigado por estarmos juntos aqui. O texto base foi lido há poucos instantes, está em Números capítulo 11 e os versos 4 a 7. Ali está a história bíblica durante a caminhada do povo de Israel no deserto. O povo, nesta caminhada, começou a murmurar contra Moisés, e nós sabemos bem esta história. E, por extensão, murmuravam também contra Deus, pelas agruras do Êxodo. Aparentemente não viam sentido naquela peregrinação. Diziam-se saudosos do Egito, caminhando, mas lembrando-se do Egito. E nesta reclamação constante, podíamos até saber que eles estavam desejosos de desfrutar da degustação das cebolas, dos melões, dos pepinos do país. Havia nesta caminhada uma mistura de gente. Muitos não se achavam unidos ao povo, não se encontraram bem ali no meio do povo, vivendo a vida que o povo tinha que viver. Os queixosos não se agradavam também com a direção da marcha, a maneira como Moisés estava conduzindo, que os guiava, embora estivessem seguindo a nuvem. E é interessante as palavras do Patriarcas e Profetas, na página 271, no parágrafo 5, nas primeiras linhas, diz assim: o descontentamento, assim como outrora, é algo contagioso que se espalha rapidamente. É assim que diz a palavra. E então aí estavam ali a reclamação. A reclamação era assim, a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão esse maná que está diante dos nossos olhos. Reclamação. E novamente o Patriarcas e Profetas, na página 273 e o parágrafo 3, diz assim: assim, olha bem a palavra, assim manifestavam também seu descontentamento pelo alimento que o Criador lhes provera. Tinham, contudo, prova constante de que o mesmo se adaptava às suas necessidades, pois apesar das fadigas que suportavam,
não havia um fraco sequer. Não é interessante notar isso? A dieta divina, o povo era forte, não tinha problema de saúde, porque comiam e se alimentavam com o alimento que Deus lhes dava. Dito isto, a ideia das cebolas do Egito nos chega sempre como uma advertência. O mesmo Patriarcas e Profetas diz assim, que por trás dessa reclamação estava o inimigo das almas insuflando neles o desejo de irem contra Deus. E sempre foi assim na história. O inimigo lutando para tirar deles a direção correta de Canaã. Daí então o tema desta manhã do estudo que estamos fazendo, a conquista da liberdade sempre custa algum sacrifício. Sempre custa. No relato, o povo, como estamos vendo, por causa de umas míseras cebolas, de uns pepinos, queriam voltar para o Egito. Alguns preferiam voltar, pois não suportavam o desafio constante, sempre iminente, sempre exigente do deserto. Alguns poderiam até dizer, mas que grupo de covardes. Historicamente, nós sabemos que não era fácil a vida do povo lá no Egito. Não era fácil. E devido ao crescimento do povo hebreu, eles foram perseguidos e reduzidos à condição de escravos, e era-lhes reservado o trabalho mais pesado lá nas terras do Egito. E Deus, vendo a aflição do seu povo, chamou então Moisés para conduzir uma obra de libertação nacional. Conduzi-los à terra prometida, onde havia leite e mel. Que proposta boa, não é verdade? Que proposta inteligente. Mas para chegarem à terra prometida deviam atravessar um deserto, esse deserto inóspito. Durante a longa travessia, repetidas vezes a mesma crítica. Qual era ela? Quem nos dera comer um pouquinho de carne. Ai, que saudade dos peixinhos. Ai, que saudade dos melõezinhos. Essa constante reclamação. Os irmãos conseguem perceber aqui um contraste? Os irmãos conseguem perceber aqui, dentro desse texto bíblico, um grande conflito? Um tremendo conflito? Um conflito de natureza espiritual? Porque o povo tinha diante de si uma caminhada à terra prometida. Eram, portanto, desafiados constantemente nesta caminhada. Um desafio constante, diário. E quais eram esses desafios para a terra prometida? Os desafios de caminhar sob a direção de Deus, na liderança de Moisés. Sabe, eu estava estudando esse tema e pensei que seria bom fazermos um paralelismo. Hoje também nós caminhamos. Você e eu, todos nós estamos caminhando em direção à terra gloriosa. Ansiamos por esse dia. Alguns sentem de perto o deserto da provação. E que deserto estamos enfrentando, não é fato, irmãos? Deserto tremendo. O objetivo principal é a Canaã celestial. Todos queremos isso. Ansiamos, estamos desejosos de chegar lá. Mas, às vezes, a saudade da velha vida, da vida passada, vem sobre nós como uma tremenda provação diária. Meus irmãos e minhas irmãs, lembrem-se de uma coisinha bem clara. Cebolas, pepinos, peixes podem atrapalhar nosso serviço no reino de Deus. Às vezes, mesmo depois de convertidos, mesmo depois de anos servindo ao Senhor, lutando pela obra de Deus,
Às vezes sentimos saudade lá dos tempos que se foram. Ai, que saudade quando eu tinha aquela oportunidade. Em contraste, nós podemos enfatizar demais as dificuldades, inclusive hoje, das tribulações, das tentações, das perseguições da vida cristã. A vida cristã é uma tremenda provação diária. Os pais podem dizer isso bem claramente para nós, a luta na educação cristã dos seus filhos, o preparo dos garotos, dos meninos e das meninas para o reino dos céus. É uma tremenda provação. Temos que lutar muito, lutar e batalhar para vê-los no caminho de Deus. Agora, vou dizer, irmãos, às vezes facilmente nós caímos na tentação de reclamar contra Deus e desejar voltar. Não dá mais, não estou suportando, sabe? Não estou suportando. Como vemos a multidão dos israelitas que partiu indo em direção à terra prometida, logo, depois de um período, começou a reclamar contra o Senhor. A nossa alma se seca. Nenhuma coisa nós vemos senão este maná. Não é incrível como eles comparavam o passado na escravidão com a presente liberdade? Comparação. Gostavam, parece que mais da escravidão do que a liberdade. E é até difícil imaginar que aqueles ex-escravos, porque agora eram livres, tinham que caminhar, mas eram livres. Até parece que é difícil entender aqui pelo texto bíblico, quando lemos aqui o texto bíblico de Números capítulo 11, que eles realmente comiam pepinos e melões e cebolas todos os dias. Não dá para entender que o faziam todos os dias. Talvez uma vez ou outra, mas nunca de graça. Por que não era de graça? Porque eram escravos. E para ganhar seu alimento, eles eram maltratados. Pouco mais de um ano depois de saírem do Egito, eles já se esqueceram da realidade cruel e se lembravam dos momentos bons. Ai, que saudade! Ai, que alegria poder estar ali com aquela panela cheia de carne, com cebolinha frita em cima, aquele bife cebolado, aquela coisa assim, sabe? Não consideravam a bondade de Deus. A bondade de Deus. Deus os estava levando para a terra do descanso que tanto precisavam, tanto queriam. A presença de Deus constante na jornada, dia a dia ali, a nuvem cobrindo o sol, a coluna de nuvem, de fogo à noite para aquecê-los do frio do deserto. Só pensavam nas dificuldades do caminho. Sabe, irmãos, quando lemos um pouco mais o Patriarcas, você vai entender, nós vamos entender que a consequência desta falta de fé na liderança de Deus, na liderança do Espírito de Profecia da época, quem era ele? Moisés. Ele era o Espírito de Profecia. Essa falta de fé na liderança, como Deus conduzia, foi grave. Primeiro, eles perderam tempo na viagem, na segunda parte da viagem, de Sinai para Cádiz, diz a Bíblia. Naquele período, eles podiam ter feito esse percurso em 11 dias. Mas por causa do pecado que havia, a sedição do povo, essa viagem que podia ter sido feita por 11 dias, levaram 48 dias. Demoraram porque pecaram. E mais uma vez, ao chegarem a Cádiz, continua o texto bíblico, começaram a ver que a situação piorava. Não estavam contentes de novo com o alimento que Deus lhes provia, e tampouco a chegada, quase perto estavam da terra prometida.
O povo preferiu ouvir a voz de um grupo que estava dentro. Um grupo que estava ali, o texto bíblico diz que eram estrangeiros, pessoas que saíram juntos do Egito. Preferiram ouvir a voz desses, a ouvir a voz da liderança da igreja, que era Moisés. E olha o texto bíblico que diz aqui: o povo ouviu a voz e foi então sentenciado a caminhar agora 40 anos pelo deserto. E vem a consequência, sabe qual foi? Uma geração de mais de 600 mil homens morreu no deserto e nunca viu a terra prometida. Nós conhecemos essa história. 600 mil dos que saíram lá do Egito não viram a terra prometida. Apesar de que aquela geração que saíra, diz o texto, que eles viram grandes milagres. Viram o povo, os prodígios, os milagres que Deus havia feito. Mas toda aquela multidão, de toda aquela multidão, apenas 2 chegaram. Os demais ficaram prostrados, de acordo com Números capítulo 24, verso 26. Ficaram prostrados no deserto. Porque preferiram ouvir a voz dos estrangeiros, uma voz que soava de maneira estranha. É interessante a analogia que o apóstolo Paulo faz com esta caminhada no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, e os versos 1 a 13. O apóstolo Paulo está comentando ali a situação do povo no deserto. O apóstolo Paulo faz uma comparação no deserto. E ele fala para nós aqui do capítulo 10, de 1 a 13, pelo menos 3 coisas em relação às provas que o povo estava passando. Vou identificar aqui as 3 situações que o apóstolo menciona ali. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo, no contexto de capítulo 10, de 1 a 13, que a tentação ou prova é um teste para todos. Será que entendemos aqui o contexto do apóstolo? Provação ou teste, ou melhor, provação ou tentação é um teste para todos. Isto quer dizer que, de alguma maneira ou outra, todos os que estamos vivendo deste lado da cruz, estamos envolvidos nesse assunto. Provação, ou prova, ou tentação, é um teste para todos. Segunda coisa que Paulo fala, as tentações vêm sobre todos. Todos, todos, todos. E o terceiro, Deus sempre provê uma saída, um escape. Isto é glorioso a gente ver nas palavras do apóstolo. Nesta comparação de 1 Coríntios capítulo 10, de 1 a 13, nós podemos entender que hoje, ao caminharmos juntos nesta caminhada que estamos vivendo, a vida cristã dos dias de hoje, diariamente ouvimos vozes falando aos nossos ouvidos: vamos voltar lá para o antigo sistema que a gente vivia. Vamos abandonar a caminhada, não dá mais, você está cansado, deixa isso aí. São vozes, pseudo-vozes, que vêm ao nosso ouvido. Enquanto eu trabalhava escrevendo esses textos aqui para lhes apresentar, normalmente o pregador sempre procura uma forma de ilustrar o que ele está dizendo. A ilustração faz parte da mensagem. E eu lutei muito para encontrar uma ilustração que que se encaixasse aqui. Estas vozes que vêm aos nossos ouvidos. Como identificar essa voz? E eu não encontrei algo que me satisfizesse de maneira escrita. E de repente, veio à minha mente uma solução caseira. Entendam-me bem, é uma solução caseira justamente porque o texto dizia assim: alguém tentando pegar você. Vamos ver, por favor. Muito obrigado, Fabi. Se você puder apagar as luzes. É uma solução caseira, só para a gente ilustrar um pouquinho o tema de hoje. Espero que vocês entendam a razão disso. Vamos ver. Solução caseira, hein? Entendam-me bem.
O que vai acontecer aí? Eu vou pegar você, diz o inimigo, né? Será que vai dar certo? Vai. Eu vou pegar você. Eu vou pegar. Eu vou pegar você. Eu vou pegar. Eu vou pegar você. Corre, 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 corre. Vou pegar, neném. Vou pegar. Ai, eu vou pegar. Ai, eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar você. Eu vou pegar. Eu vou pegar esse neném. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Aqui. Eu vou pegar você. Eu vou pegar. 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 Você aqui. Ai, ai, ai. Eu vou pegar. Vou pegar. Vou pegar você. Eu vou pegar esse neném. Ai, neném. Ui, eu vou pegar. Ai, ai, ai. O que eu entendi dessa pequena ilustração é que a solução da nossa caminhada hoje sempre estará nos braços do Pai. Sempre estará. Por mais que assediem os dias, por mais que eles sejam difíceis, a solução sempre estará nos braços do Pai. Seja o que for. Eu diria a vocês, irmãos, quando realmente pensamos na grandeza da recompensa eterna, quando pensamos os poucos sofrimentos que hoje temos, às vezes damos uma caidinha, caímos assim, levantamos, e o inimigo lutando para nos pegar, os sofrimentos do presente se tornam pequenos, se tornam suportáveis, e os pepinos e os peixes do passado, da nossa vida, perdem o seu gosto. É assim que é. Desta forma, faremos muito melhor do que os israelitas que caíram no deserto, porque ouviram vozes estranhas. Como seria bom esquecer os prazeres e aprender a desejar sempre, cada dia mais, as coisas de Deus. Como seria bom. Portanto, o texto do apóstolo, outra vez em Colossenses, capítulo 3, dos versos 1 a 5, diz assim o texto: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É o conselho do apóstolo. Meu convite à nossa querida e amada igreja nesta manhã não poderia ser outro senão: vamos continuar caminhando para o céu com a convicção de que nenhum peixe, nenhum pepino, outro prazer dessa vida se compare à recompensa que o céu tem para nos oferecer. Nada. Vamos, pela graça e pelo poder de Deus, atravessar o deserto das tentações, as dificuldades de chegar ao descanso eterno que o Senhor preparou para nós. Descanso eterno aguarda a igreja de Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã, a jamais perdermos de vista esta gloriosa e grandiosa terra prometida que está à nossa frente. É a minha oração por toda a igreja reunida nesta manhã.
Vamos nos colocar em pé para cantar Não Há O Que Temer. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a luz, estrela da manhã.
Senhor, agora chegou o momento de nos separarmos desse ambiente tão acolhedor, que é o Santo Templo, a presença de irmãos e amigos. Vamos agora para diferentes atividades no restante das horas santas do Santo Sábado. Queremos deixar esse templo com a certeza de que a Tua mão há de nos guiar em todos os momentos. E aí estaremos, Senhor, com a tranquilidade e a segurança de que pseudas vozes não nos atingirão quando estivermos desejosos sempre de ouvir a voz da liderança que é do nosso Senhor Deus. Continue abençoando esta igreja, Senhor, pastor, sua esposa, seu filho e a todos os oficiais que lideram esse programa de culto cada sábado. Os irmãos que chegaram mais recentemente, os que já estão lutando a vida cristã por mais tempo. Que, ó Senhor, todos, unidos e irmanados com o Espírito de Cristo, sigamos firmes, sempre agarrados na mão poderosa do nosso Deus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.